Do alto das copas das esplendorosas árvores dos Campos Dourados, um pequeno Porurumon nascia. Era criado com muito carinho pelas Angelomons e Darkmons, que habitavam os bosques, sempre lhe passando valores como coragem, senso de dever, justiça e fraternidade, evoluindo para um Poromon, sempre com o desejo de fazer o bem e ajudar o próximo, admirando os anjos, desejando se tornar tão íntegro quanto eles. Desta forma, buscava ser uma liderança entre seus iguais. Evoluiu para um Hawkmon e era carismático. Agia como um mediador, apartava pequenos conflitos entre seus companheiros aves, ajudava a cuidar dos Digimons bebês e vivia contando histórias heróicas sobre os grandes feitos do panteão, absorvendo os dados sagrados da região, fortalecendo seus ideais. Evoluiu para uma forma misteriosa, se tornara um Harpmon, que chamou a atenção de um Angemon, que o convida a integrar seu batalhão angélico, vendo o valor nas habilidades do pássaro humanoide. Angemon era líder de um batalhão de expedição, comandava as forças angelicais no deserto digital, que era governado por Faraomon. A região sempre incomodou o panteão devido ao culto considerado herético do faraó, e se via agitações preocupantes no Império com a formação de um grupo de resistência violento comandado por um Cerberusmon. Harpmon ajudou Angemon a espionar os eventos que se sucediam na região e usava suas habilidades avançadas em furtividade para furtar objetos sagrados que existiam nos palácios e ruínas do deserto. Angemon desejava entender a fundo o mundo digital e realizava uma pesquisa paralela, escondida, pois acreditava que Seraphimon escondia a história do Digimundo dos demais Digimons do panteão. Em meio a esta missão especial clandestina, Angemon e Harpmon encontraram uma ruína sagrada. Ela emitia uma perceptível energia misteriosa. Diziam que o Cerberumon, que liderava a luta contra Faraomon, havia crescido e organizado sua milícia naquela caverna. Durante as expedições de infiltração para tentar desvendar o mistério, Harpmon fora pego por um Rosemon, que o interrogando, acabou por se interessar pela pesquisa de Angemon, desejando conhecer o Digimon angélico. Rosemon alegava estar descrente sobre o Império do Deserto. Comentava que Faraomon governava como um tirano, mas Cerberusmon andava enlouquecido. Suas ideias eram tão extremistas quanto a do faraó e não parecia haver esperanças. Passou a ter uma genuína fé na pregação de Harpmon e Angemon, oferecendo suas forças ao panteão, os guiando pelas ruínas, e em seu interior se tinha uma misteriosa pirâmide invertida, a qual ninguém conseguia adentrá-la. Lá o trio passou alguns dias investigando e tentando entender as propriedades místicas daquele local. Encontraram histórias antigas sobre a lenda de Lucemon, mas nesse período, Plutomon assumiu o Império, impondo um governo ateu, perseguindo todo tipo de religioso do deserto, obrigando Harpmon e Angemon a retornarem às pressas ao panteão, com Rosemon decidindo acompanhá-los. Após uma longa viagem, chegou ao panteão em um clima de Guerra Fria. Seraphimon estava trancado em seu palácio, sem dar notícia alguma, enquanto as conspirações entre anjos humanoides e feras sagradas cresciam a todo vapor. Um Andiramon havia sido morto por Ophanimon. As ruas eram tomadas pela comoção, se iniciando os primeiros confrontos entre os anjos. O trio, sob liderança de Angemon, recebem ordens para reprimir os grupos rebeldes, servindo como uma força pacificadora, mas sendo atacados por todos os lados, resultando na evolução dos guerreiros, se tornando Yatagaramon, Hipogrifomon e Mistimon. Sem o apoio da governança, passaram dias combatendo os revoltosos por conta própria, tentando salvar as vítimas da convulsão. Quando chegavam as notícias que Ophanimon e Querubimon organizavam exércitos para se confrontarem abertamente, o trio decidiu por fim a bagunça. Tomariam eles próprios a Trindade? Yatagaramon se encaminhou ao palácio de Ophanimon, derrotando diversos anjos humanoides e enfim chegando ao trono da Arcanjo, que estava totalmente desfigurada, sem sua máscara, em um estado degradante.
não era o que sempre admirou. Passou a ser atacado antes que pudesse conversar com Ophanimon, que invoca chamas infernais contra Yatagaramon, e bradava que faria pagar por seus pecados, que deveria ser purificado de sua forma diabólica de fera. Era extremamente poderosa e não abria brechas para um contra-ataque da ave. O desfecho da luta parecia claro, e assim foi com um ataque certeiro, derrubando Yatagaramon e o incendiando. Quando tudo parecia perdido, surgia dos céus um relâmpago azul. Era Holy Dramon, que vinha a seu resgate. Yatagaramon, já muito ferido, não podia continuar o combate, mas Holy Dramon, apesar de rivalizar com a força da Arcanjo, parecia em maus lençóis. As chamas infernais não cessavam, continuavam a queimar Yatagaramon. Buscava incinerá-lo, tentando atacar seu Digicor. Elas não cessariam até a eliminação total do alvo. Mas enquanto as chamas o devoravam, mantinha sua convicção, sua disciplina, seu espírito de luz. Mesmo diante das ruínas, não deixava que sua fé fosse abalada. Nesse momento, as chamas paravam de queimá-lo. As chamas de redenção só podiam queimar o que era maculado. E Yatagaramon passava a emitir uma forte luz que cegava até mesmo Ophanimon. Holy Dramon já se via abatida, mas o brilho da esperança lhe revigorou. Neste momento, o pássaro evoluía para a imponente ave sagrada. Era Valdurmon. Em um bater de asas, emitiu uma rajada de luz que feria gravemente Ophanimon. Se iniciava um confronto corpo a corpo, com o arcanjo tentando ferir Valdurmon com as suas chamas, mas a ave sagrada, com as suas acrobacias, descia dos céus com uma violência extrema, e seus raios de luz, que eram emitidos do bater de suas asas, estilhaçavam a armadura de Ophanimon. A arcanjo caía, sem mais forças, mas não havia sido derrotada. Valdurmon não teria a audácia de sacrificar aquele ser divino. Holy Dramon elogia Valdurmon e diz que devem buscar uma forma de purificar o core da Trindade. O grande dragão leva Valdurmon até uma montanha, onde costumava meditar. Lá realiza um feitiço de aprisionamento, colocando Ophanimon em um transe, presa em uma masmorra. Se iniciava uma nova missão, a busca pela purificação da grande arcanjo.